Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje nós vamos retornar aí a nossa EBD virtual. Lembrando que a gente está na aula 10 do livro do Timothy Keller, o Gálatas para você. E hoje vamos falar sobre a segunda parte do capítulo, né? Vocês devem lembrar aí que na aula passada, na introdução dela, a gente viu mais ou menos como era o formato desse capítulo 10, né? Ele fala muito sobre a liberdade, é o tema central do capítulo. Na aula passada, que corresponde à primeira parte desse capítulo, o autor ele fica mais preso na parte dos conceitos da liberdade, ele quer mais mostrar o que é a liberdade, o que Paulo entendia por liberdade, segundo a carta de Gálatas, o que ele queria mostrar realmente para aquelas pessoas como funcionava essa liberdade plena em Cristo que nós temos, que ele tanto falou nesse capítulo e mais nessa parte de conceito, né? Agora, nos versículos que nós vamos ler já já e nessa segunda parte da lição, a gente vai ver muito sobre até onde vai a nossa liberdade, né? Embora, como foi dito aqui o termo usado por Paulo, liberdade plena, agora ele fala que algumas coisas limitam essa liberdade, né? Então, até onde vai realmente a nossa liberdade, né? Como cristão? E o que limita ela? Então, é um assunto bem polêmico, por assim dizer, né? Bastante debatido, mas nessa aula a gente vai comentar um pouquinho, baseado aqui nos versículos de Gálatas 5, de 5 a 15, tá bom? Então, eu vou realizar a leitura desse trecho, e depois a gente vai comentar os pontos principais e fazer alguma reflexão em cima deles, tá bom? Então acompanhe aí comigo a leitura de Gálatas 5, dos versos de 5 a 15. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama, um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmão, se ainda estou pregando circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera se castrasse. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que não se destruam mutuamente. Então, esse vai ser o trecho que o Timothy Keller vai usar para essa segunda parte da aula. E a primeira coisa que fica aí bem de destaque nele são os versículos 5 e 6, né? O Paulo ele escreve que mediante o Espírito nós aguardamos pela fé a justiça a nossa esperança. Nós comentamos sobre isso na última aula, querendo ou não falando sobre a esperança que a fé cristã nos dá, a esperança de que um dia tudo de ruim vai se passar, nós não vamos mais ser não vamos mais ser escravizados pela nossa carne, não vamos mais ter que lutar contra nossos desejos internos, porque ali sim nós vamos experimentar a verdadeira liberdade, quando a gente se livrar da nossa natureza humana e ter um corpo perfeito, um corpo glorificado. Essa é a grande esperança em relação à liberdade, a verdadeira liberdade que poderá ser experimentada por nós no céu, na Nova Jerusalém. E no verso 6 aqui, ele diz que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum. Então, como primeiro ponto, a gente pode notar aqui que o que Paulo quer dizer aqui é que nem as boas coisas que nós fazemos, uma boa moral, e nem aquilo que é ruim tem efeito algum para a salvação ou para o nosso relacionamento com Deus. Como assim? É mais ou menos assim, né? O pensamento hoje que predomina aí na comunidade evangélica é que se eu obedeço a Deus, ele gosta mais de mim, né? Se eu sou um cristão obediente, um cristão que segue as regras, as leis, Deus vai me amar mais do que aqueles que não conseguem, né? Do que aqueles que são mais pecadores, né? Numa visão humana. E por outro lado, se eu desobedecer, ele vai cada vez mais ter raiva de mim, ou me odiar. Esse é um pensamento muito comum
hoje em dia nas igrejas. O que Paulo está querendo dizer aqui é que, mesmo se você for alguém que obedece à risca todas as leis, e sempre que a gente fala de um exemplo de obediência que não tem valor nenhum, né? Eu lembro da história do jovem rico que chega para Jesus e fala que ele tem cumprido todos os mandamentos e toda a lei de Moisés desde a sua mocidade, e Jesus não nega, parecia que era verdade, né? Jesus fala, realmente, você tem cumprido, mas uma coisa te falta, né? Que o coração, embora os atos, as ações dele estivessem de alguém com um padrão moral elevado, ele era alguém que no seu coração era vazio, não tinha espaço para o verdadeiro evangelho. E eu sempre me lembro dessa história, né, porque o que Paulo está querendo dizer aqui é que por mais que você seja alguém esforçado, por mais que você tente sempre obedecer a Deus, você nunca vai ganhar méritos com Deus numa relação de troca, né, com isso. Você pode ser um cristão que mais obedece as coisas no mundo. Isso não vai ter valor algum para a sua salvação ou valor algum para o jeito que Deus olha para você, né, do jeito que Ele te trata. Do mesmo jeito, o outro lado. Às vezes a gente cai em pecados, todo mundo tem áreas espirituais que são mais debilitadas, digamos assim, né? Que todo mundo tem aquele pecado que luta um pouco mais do que os outros. E muitas vezes a gente acaba caindo nisso, acaba errando em alguma situação e acaba se autocondenando, né? E Paulo está querendo dizer aqui que, mesmo também quando nós erramos e caímos, isso não contribui em nada para a maneira de que Deus nos olha, a maneira de que nossa salvação opera. Isso elimina toda essa questão de obras, né? E é um versículo que deixa muito claro aqui para os nossos companheiros aí que acreditam na perda de salvação. Paulo está deixando bem claro aqui, usando essa palavra circuncisão como uma representante de boas obras, né? Dizendo que a circuncisão, nas boas obras, não valem de nada para a salvação e nem para a maneira que Deus olha para a gente. Ao mesmo passo que a incircuncisão, né, que representa as más obras, né, aquilo que a gente faz de ruim, quando nós erramos, também não tem valor nenhum. Deus ele é imutável e Deus ele nos ama e nos se relaciona com nós através do sacrifício de Jesus Cristo, né, que é o que ele continua lhes dizendo. Porque em Cristo Jesus, né, eles não têm efeito, mas a fé que atua pelo amor. O jeito que Deus nos trata e a salvação que nos é oferecida é baseada na fé e através do amor de Deus para conosco. Né? Em nenhum momento o que a gente faz tem serventia. É o que essa palavra aqui quer dizer que ele usa, né? Tem efeito algum, né? Talvez algumas versões tenham valor algum. Realmente é esse sentido de que não tem nenhuma validade, é inútil. Então, seja coisas boas ou seja coisas ruins, o que os humanos fazem em relação à sua salvação não tem serventia nenhum, porque quem cuida disso é o próprio Deus. Outra coisa que também deixa mais clara e mais nítida a doutrina da eleição, né? Da doutrina da depravação total também em relação à nossa salvação. Esses versículos apontam muito para essas outras doutrinas, né? Tá muito relacionado. Essa é a primeira coisa que a gente nota nesse versículo aí. A segunda, a partir do verso 7, ele diz, vocês corriam bem, né? Tipo, vocês estavam seguindo os passos certos, as coisas estavam dando certo. E ele faz uma pergunta retórica, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Então é toda aquela história que a gente já viu no livro de Gálatas, lá desde o começo, que os cristãos novos convertidos ali, eles estavam bem, Paulo tinha fundado aquela igreja, ele acompanhava aquela igreja de longe, mas ele, ele tinha passado por lá, tinha ensinado, tinha deixado líderes, mas essas pessoas começaram a cair nos encantos daqueles que nós chamamos de falsos mestres, né? E eles usaram a estratégia de surgiram aos poucos até o momento que os falsos mestres dominaram todo o ensino daquele canto, né? É quando Jesus aqui ele usa Jesus não, na verdade Paulo, né, ele cita aquelas palavras de Jesus quando fala um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Então dá muito a entender que os falsos mestres ali começaram a surgir aos poucos até o momento que já tinha dominado tudo, né? Esse falso ensino. É algo para a gente ficar também muito ligado na igreja, né, dos tempos atuais. Às vezes a gente quer ser um pouco misericordioso, quer ser um pouco compassivo, né? Mas talvez ele não esteja falando aquelas coisas na maldade, né? Quando tem um líder na igreja e começa a influenciar as pessoas para um outro lado. Deve ser só falta de conhecimento, tá enganado. Mas essas pessoas que são usadas por Satanás, elas são muito astutas e elas começam a chegar aos poucos até o momento, como aconteceu naquela igreja, que o falso ensino já tinha adentrado e causou grandes estragos, né? Não é à toa que foi necessário
ser escrito uma carta aqui pelo apóstolo de 6 capítulos, grandes até, consideráveis, né? E não é à toa também que esse assunto é batido tanto na tecla. Não só aqui no livro de Gálatas, mas em toda a Bíblia, né? 1 Pedro, próprio Timóteo fala muito sobre isso. Os livros do Novo Testamento falam muito sobre os falsos mestres. É algo para a gente sempre tomar muito cuidado. Paulo continua então no 10: Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Por outro lado, a gente já vê o destino dessas pessoas, né? Embora elas, às vezes, muitas vezes, na verdade, elas ficam livres por falhas nossas humanas, o destino delas já é certo por parte de Deus, caso elas não venham ao arrependimento, né? Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera se castrasse. Então, Paulo, ele tá dizendo aqui que, na verdade, ele tá sofrendo essa perseguição, né? A gente sabia que nessa época ele já era perseguido, mas ele quer dizer aqui, usando esse termo circuncisão, né? Não a circuncisão em si, mas ele tá querendo dizer que ele não estava pregando contra simplesmente as práticas judaicas, né? Não estava pregando contra a circuncisão, o ato ritual em si. Ele estava pregando contra o que as pessoas estavam atribuindo de valor àquilo, né? Que era o valor para a salvação. Ele queria mostrar que a circuncisão não importa para a salvação, né? Não importa para a maneira que Deus olha para cada um de nós. Mas ele não estava julgando aquelas pessoas que às vezes escolhiam fazer, né? Por ser da família e tudo mais. E ele queria, o jeito que ele escreve aqui, ele queria que as pessoas que lessem essa carta tivessem seus olhos abertos, né? Elas estavam sendo muito manipuladas pelos falsos mestres que estavam colocando elas contra Paulo. E Paulo estava ficando, de certa maneira, perturbado com isso, né? E no 13 ele continua depois falando agora mais especificamente sobre a liberdade. Então, veja que no versículos de 1 a 5, né, da última aula, ele falou muito sobre a definição do conceito de liberdade. Agora no 5, no 6 e no 7, que foi o primeiro ponto que nós lemos, nos versículos, no primeiro ponto que nós vimos, ele argumenta por que nós temos a liberdade, né? Porque não importa o que a gente faça, seja coisas boas ou más, não tem valor para a nossa salvação. A gente tem liberdade, então. Nós não precisamos ficar presos à nossa consciência, nos culpando quando nós erramos, e nós também não devemos ficar cada vez mais querendo agradar a Deus simplesmente para ganhar coisas em troca, né? A gente está livre dessas coisas. Nós realmente podemos levar a nossa vida da maneira que nós queremos. Claro que tudo tem consequências, né? Como é falado em outras ocasiões. E depois de Paulo deixar bem claro que nós temos essa ampla liberdade, porque ela nos foi oferecida através do sacrifício de Cristo Jesus, nós temos liberdade, nós não precisamos nos atentar a obras, não precisamos nos atentar ao jeito que as coisas são, a cultura, imposição de práticas, enfim, não, estamos totalmente libertos disso. Ele diz que, na verdade, existe uma coisa que limita a nossa liberdade, né? Ele diz: vocês foram chamados à liberdade, no 13, mas não usem a liberdade para adorar a ocasião, à vontade e a sua carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Aqui ele acaba estipulando dois limites para a liberdade. O primeiro é para dar ocasião à carne. Ou seja, você pode fazer o que quiser, mas a partir do momento que quem está dominando a sua vida são os seus prazeres e os seus desejos, e eles vão de contra a, a pessoa que Jesus Cristo é, você está dando ocasião à carne e isso é errado. Não sei se vocês entenderam. Não é uma questão de simplesmente obedecer uma lista de coisas estipuladas, né? É uma questão de, a partir do momento que eu reconheço quem Cristo é, o que Ele fez, eu vou querer viver do jeito que Ele viveu. E naturalmente, fazendo isso, Ele se torna o Senhor da minha vida. Ele se torna o modelo da minha vida. Não simplesmente viver fazendo o que eu quero, seguindo as minhas vontades, né?
Nesse sentido, você tem a opção de escolher dois senhores, ou o que o seu coração quer, os seus desejos, ou aquilo que Cristo fez e disse para ser imitado, né? Então, um dos grandes limitadores da liberdade é justamente a questão do pecado e dar ocasião à carne. A segunda são as relações entre nós, né? Servam uns aos outros mediante o amor. Depois ele lembra: toda lei se resume num só mandamento: ame ao próximo como a si mesmo. As pessoas elas usam esse versículo nesse contexto aqui para defender, tipo, tá vendo? A Bíblia, não só esse, né? Mas também quando ele é citado por Jesus. Tá vendo? Jesus ele nunca quis falar que, por exemplo, a homossexualidade é pecado, ou senão que a prostituição é pecado, que o sexo livre aí é pecado, que você dá o jeitinho brasileiro para conseguir suas coisas, né? Crescer no emprego, ou economizar mais dinheiro, enfim, seja o que for. Jesus nunca quis condenar as pessoas por causa disso. Ele diz aqui que o que importa é você amar a ele e ao próximo. E eu faço isso. Né? As pessoas usam demais isso. E nesse contexto aqui, Paulo só está querendo dizer que o fato de nós termos que amar o nosso próximo como a nós mesmos limita a minha liberdade. Limita no sentido de que a partir do momento que eu amo tanto a pessoa da minha igreja, a, seja ela um senhor, uma senhora, seja ela algum de nós aqui dos jovens, a partir do momento que eu amo aquela pessoa como a mim mesmo, eu não vou querer deixá-la desconfortável com algo no meio da adoração do Senhor quando nós estamos em conjunto. Então, vamos supor que alguma pessoa se escandalize se um dia eu chegar lá na frente, geralmente nos cultos de quarto, né, pregar de regata e chinelo. Então, pelo fato, não teria problema nenhum do ponto de vista bíblico, né? Não tem uma regra que impede os pregadores de se vestirem dessa forma. As pessoas até tentam dar uma forçada, né? Tipo, temos que usar a nossa melhor roupa para o Senhor, mas isso não é bíblico, não existe na Bíblia. A questão é que eu não devo fazer isso porque com certeza vão ter pessoas que vão achar estranho, vão se sentir incomodadas. Então, a partir do momento que eu amo elas, como a mim mesmo, eu tenho que abrir mão do que eu quero para fazer elas se sentirem confortáveis. E isso serve para tudo. Então é aquela grande questão, né? Então se eu tenho liberdade em Cristo Jesus, é, eu posso beber socialmente, né? Já que a Bíblia só é contra a embriaguez, embora a Bíblia não recomende, como a gente já viu na aula sobre bebida, inclusive todas as histórias com bebidas alcoólicas fortes na Bíblia são retratadas do ponto de vista negativo que pode causar, né? Embora a Bíblia não aconselhe, ela não proíba. Então, essa questão da bebida, posso fazer tatuagem, posso, sei lá o que, né, que o pessoal fica pensando, posso, em outras igrejas a discussão né, posso usar shorts, né, não preciso usar 24 horas calça ou saia, mas enfim, todas essas questões de liberdade, a grande questão sim, você poderia, né, mas a partir do momento que você está envolvido numa comunidade dentro do corpo de Cristo, a sua obrigação é zelar pelo próximo, né? A partir do momento que tem uma pessoa na igreja que acaba se incomodando com isso, aí não cabe a nós julgar se, mas é que ela não é espiritual, né? Aí eu vou ficar limitando a minha liberdade por causa de alguém espiritual. Em nenhum momento a Bíblia diz que a gente deve julgar, quem julga isso é Deus, enfim. Mas a partir do momento que uma pessoa fica incomodada com algum tipo de atitude nossa, o nosso papel é limitar essa nossa liberdade para fazer com que aquela pessoa se sinta confortável. A partir do momento que todo mundo na igreja, né, com uma unanimidade, se sinta confortável com questões como essas que foram apontadas, né, a partir do momento que toda a igreja ache normal, um exemplo que a gente sempre lembra, né, essa questão do cinema, que antigamente era até proibido quem fazia seminário no cinema, era algo visto com muito maus olhos, hoje em dia, tipo, ninguém tem problema com isso. Então, enquanto numa época era proibido, hoje em dia é normal. Naquela época que era proibido, se você fosse no cinema e escandalizasse as pessoas, você estaria errado. Hoje em dia, como ninguém se escandaliza, é a coisa mais normal do mundo. Então vá. A partir do momento que na sua igreja as pessoas comecem por uma unanimidade a aceitar algumas práticas, algumas coisas que não são pecaminosas, tá? Que a Bíblia deixa bem claro que não são, faça, entendeu? Você pode fazer. Agora, a partir do momento que você vai incomodar alguém, você tem que
limitar a sua liberdade como uma prova de amor por aquela pessoa, né? E é isso que ele quer dizer aqui com toda essa parte do 13, 14 e 15, né? E aparentemente o que acontecia naquela igreja no versículo 15: mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruir mutuamente. A grande questão é que a partir do momento que eu vou fazer o que eu quero e as pessoas também vão fazer o que elas quiserem, um vai começar a deixar o outro desconfortável, um vai começar, aquela palavra que é usada, né? É, escandalizar o outro, e aí a igreja vai começar a ter problema, né? E aparentemente era o que acontecia ali. Provavelmente, no contexto histórico aqui de toda essa questão das obras judaicas, né? Tinham pessoas que continuavam fazendo, tinham pessoas que eram mais tranquilas, e aí eles não conseguiam chegar num consenso e a igreja sofria com isso, né? A união era destruída em prol de crenças. Crenças que, como Paulo disse ali no começo, não tem serventia nenhuma, nem pro bem nem pro mal. Então, são coisas bem delicadas, né, de se tratar aqui. Então, basicamente, é essa a lição do capítulo 10 sobre liberdade. Espero que vocês tenham entendido os conceitos de liberdade, liberdade plena, liberdade em Cristo, que Paulo ele fala aqui nesse capítulo, mais dos versos 1 ao 5, né, da aula passada. Espero que vocês tenham entendido também essa questão dos limites da liberdade, né, até onde ela vai, como ela opera, né, uma liberdade que nos oferece 100% de isenção de culpa e de consciência pesada. Não que nos tire a responsabilidade de ser um bom cristão, né? Mas que tira de nós todo o valor, né? Tira de nós tira de nós todo o foco, seja ele bom ou ruim. E que deixa bem claro que nós devemos fazer uso dessa liberdade em prol do bem, né? Evitando o pecado, como ele diz ali, e também colocando os outros como prioridade à frente de nós. Então, espero que você consiga refletir nessas coisas, que a nossa discussão depois desse vídeo seja realmente uma bênção, que a gente possa aprender algumas coisas juntos, também pôr em prática. Então, um abraço aí para todos vocês e até a próxima.